No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a minha experiência com a amamentação. E lá eu citei de algumas regras que a gente ouve falar, né, como por exemplo a tal da boca do peixinho, dar de mamar para o neném a cada 3 horas, mas na prática a gente vê que não é tudo assim bem à risca, né? Então, no vídeo de hoje eu queria trazer alguns temas para a gente desmistificar um pouquinho e também, né, falar sobre alguns probleminhas que eu encarei. Inclusive, eu sofri da síndrome de Renault, né? E se você não sabe o que é isso, fica no vídeo que você vai descobrir. Oi, aqui é a Ju e vamos falar um pouco sobre a parte de desmistificar algumas regrinhas que a gente ouve falar sobre amamentação, né? Começando pela tal da boca do peixe, né? Muitas das enfermeiras avisam a mamãe lá, né, que é para deixar o bebê ali na hora de, né, pegar no seio lá, para fazer a bendita boca do peixe, né, que seria tanto o lábio superior quanto o inferior, né, ficar ali succionando. Só que isso depende muito do formato ali da boca, né, das questões, tem até uma questão anatômica. Então, se de repente o neném não fez a boquinha de peixe, não tem problema. O que você tem que ficar sempre atento é se ele está se sentindo satisfeito, se não está formando calinho na boca, né, porque dependendo da pegada, pode estar fazendo calo nessa parte superior da boca, e aí já é um ponto de alerta. Mas nem sempre a Isa fazia essa boca de peixinho e ela estava ali, né, mamando super certinho, e aí é bom ir acompanhando essa parte do peso, tá? Então, só para desmistificar que, assim, não é uma regra se não estiver fazendo a boquinha de peixe. Um outro ponto também é sobre a questão de amamentar a cada 3 horas, né? Geralmente no começo é importante, né, não deixar um intervalo muito grande, e aí, né, eu não sou especialista na área, mas tem toda uma questão, né, de glicemia, que pode deixar a criança ali hipoglicêmica, né, por causa que o corpinho dela ainda está se adaptando nessa parte fora do útero, né? Mas, assim, se uma vez em outra passar desse intervalo, não vai ser nada muito grave, né? O que acontece é que também se demora muito para a criança não mamar, o seu seio ele vai encher. E isso é perigoso, né? Porque aí pode empedrar. Então, até vi um vídeo da Natália Arcuri, né? Que ela teve a nenenzinha dela, a Eva, recentemente. E ela mencionou que ela dormiu por umas 6 horas e quando acordou, né? O peito dela estava super cheio, dolorido, né? Ela contou até as questões que ela teve lá com mastite e tudo mais. E aí realmente é um ponto importante, né? Que se você vai passar um intervalo grande ali, de 2, 3 horas, e de repente, não, o bebezinho tá satisfeito de alguma forma, o importante é que você esvazie o seio, né? Tire com a bomba extratora, reserve esse leite para depois, porque senão você vai sofrer com isso também. Né, mas, né, via de regra, você vai ter que ir acompanhando se o bebê tá crescendo bem, né, tá se desenvolvendo, porque é isso que mostra que a amamentação está seguindo o curso certo, tá? Mas não fiquem bitolados, como eu falei, né, de ficar cronometrando todo o tempo, todos os intervalos que isso acontece. E eu estudei bastante, né, sobre amamentação, porque conforme eu ia tendo os problemas, eu quis saber mais, né, a respeito. E o que eu aprendi é que a amamentação ela é um processo vivo, né? Então, conforme o seu nenenzinho está ali mamando, isso vai estimular a sua produção de leite, né? É claro que tem aqueles fatores que eu mencionei, de não estar muito estressada, de estar descansado, né? E tem toda também a parte da alimentação, né? Você tem que estar comendo comidas saudáveis, né? Verduras, frutas, né? Proteína, normal, não vai ficar comendo doce, refrigerantes, né? Essas coisas assim, frituras, que não vão agregar, né? Independente se você está grávida ou não. Mas o nosso corpo, ele vai se modificando, né? Então, ao longo dos meses, né, que você está ali amamentando, o seu leite também ele está mudando, né? No início tem o colostro, né, que ele é um pouco mais amarelado. Eu não cheguei nem a reparar o meu, né, se ele estava nessa cor mais amarelada, mas eu vi muitos casos em que fica parecendo uma manteiga, né, porque tem uma porcentagem maior de gordura ali, né, justamente para estar deixando o nenenzinho mais, né, fortalecido. E dependendo se você fica doente no meio do caminho, né, o seu leite ele pode ficar com uma cor meio esverdeada. Aconteceu isso comigo, né? Um dia eu quero compartilhar com vocês como que foi esse processo. Mas também pode acontecer do leite ficar um pouco rosa, dependendo se tem uma alimentação rica, né, em beterraba e em alimentos que tem, né, esses pigmentos também. Então podem acontecer variações no seu leite, né? E além disso ele também vai mudando as questões dos nutrientes, né? Existe uma conexão meio assim
que nessa parte eu não encontrei muita explicação científica, mas a gente sabe, né, que tem uma interação ali do neném, que ele vai estimular, né, a produção do leite, e esse leite, ele meio que vai se adequando conforme a necessidade do neném. Então, se ele depender de um nutriente A, B e C, o corpo vai produzir mais isso, né? E amamentar, ele exige muita energia da mãe também, né? Então, a mãe, ela tem que estar ali bem alimentada, porque isso que a gente fala assim, né, que quando a gente está amamentando, isso pega muita energia, muita gente até emagrece bastante, né? Eu cheguei a perder um pouco de quilos, assim, quando eu estava na fase mais, assim, de ápice, né, que a neném estava amamentando, porque realmente o nosso corpo, ele tá ali produzindo 24 horas, né? Então, é um ponto importante. Também a respeito do uso da água quente, né, que também puxando um gancho ali com o caso da Nath Akuri, né, ela fala, gente, não usem água quente. Então, assim, o que acontece? A água quente, ela estimula a produção de leite. Dependendo da situação que você precisa esvaziar, você pode usar um pouco da água quente, né, para tentar aliviar naquele momento, só que isso vai aumentar a sua produção, né? Então, tem que ser algo usado, assim, muito pouco, e assim que você tá ali vendo que tá saindo leite, tem que ir extraindo o máximo que der, não pode deixar encher. Então, realmente é um ponto, assim, muito importante para você cuidar de não tomar banho com água muito quente, porque realmente isso vai acontecer, do seu seio, às vezes, jorrar leite ali, e isso pode ser um problema, né? Então, cuidado para quem fala, né, quem dá a indicação de usar água quente, porque pode ser um perigo. Um outro ponto que também aconteceu comigo pelo menos umas 3 vezes, com 3 pessoas, né, 3 enfermeiras ali diferentes, foi a questão de falar que a Isa tinha freio na língua, né? Isso é um tema um pouco delicado, porque eu entendo que às vezes há necessidade de se fazer a cirurgia, que se chama frenotomia, mas ao mesmo tempo dá a impressão que existe um certo movimento ali forçando a fazer essa cirurgia sem ser necessário, né? Então, eu tive, logo no começo me falaram, talvez ela não tá pegando direito porque ela tem freio na língua, então, né, me indicaram, né, verificar, e aí, vendo com a pediatra, até na consultoria, viram que não era necessário, mas eu tive que passar, né, assim, por algumas opiniões. E também eu tive uma amiga minha que ela também teve 3 especialistas que falaram que ela tinha que tirar o freio lá da língua, sendo que, na verdade, ela tinha PLV, né? Um dos sintomas que ela tinha lá era PLV. Então, assim, é um tema muito complicado, porque a gente não sabe, né? Então, a gente quer acreditar no especialista, mas existe um certo movimento ali, né, que querem meio que vender esse tipo de serviço. Então, só cuidado, né? Se você seguir com essa recomendação, procura, né, uma segunda, terceira opinião, porque nem sempre vai ser necessário. Um outro tema que eu vejo que a pessoa bastante fala, assim, sobre o leite fraco, né? Eu cheguei a ouvir isso algumas vezes, que meu leite estava meio aguado e tudo mais, mas foi conforme eu falei. O seu corpo, ele vai se modificando de acordo com a necessidade do neném, né? Então, o primeiro leite, às vezes, que sai, ele sai um pouco mais ralo, porque a composição dele tem mais água, né? Porque o neném, ele não vai beber água nos seus primeiros 6 meses, ele só vai beber exclusivamente o leite materno. Então, às vezes, tem que ter uma maior quantidade de água nesse leite, porque é o que vai hidratar seu neném. E às vezes tem que ter algo para nutrir ele, então ele vai estar mais gorduroso, né? Então, não existe essa história de leite fraco. O nosso corpo, ele é incrível, assim, então mesmo aquelas pessoas que às vezes passam por situações extremas de fome, o corpo dá um jeito de produzir o leite com as necessidades do nenenzinho, tá? Então não caiam nessa armadilha que o leite está fraco, não se sintam ruins, inferiores, né, por causa desse comentário. Simplesmente ignora, né? E também uma parte que é engraçada até, né, a questão dos arrotos, porque a gente é orientado, assim, que dá de mamar, deixa o nenenzinho de 15 a 20 minutos em pé para ele arrotar, né, porque pode ter o risco, né, de ter um refluxo, o nenenzinho se engasgar, né, em casos muito extremos, né, isso pode até levar ao óbito do neném, se não cuidar. Mas foi graças a uma amiga minha, né, que eu recebi também uma dica que, se ela não arrotar, tudo bem, nem sempre ela vai arrotar. Então, às vezes, eu ficava com ela, tipo, 30 minutos, 40 minutos ela não arrotava, e aí logo, logo já era hora dela acordar para outra mamada, e eu ficava, gente, eu não descansei, só fiquei com ela em pé aqui esperando arrotar e não arrotava. E aí, quando eu recebi essa dica da minha amiga, né, ela ajudou muito em várias coisas, né, então isso também acho que me deixou um pouco mais tranquila, né, porque eu era muito bitolada dos tempos e eu ficava preocupada, falei, gente, ela não arrotou, o que vai acontecer? E às vezes, né, quando eu colocava ela para deitar,
ocorria alguns casos dela gorfar, né, normal, mas ali eu já deixava, né, atenta ali aos movimentos e tudo mais, né, para suprir ali, para limpar o que for necessário, levantar ela, né, às vezes porque aí saía, mas eu tive poucas ocorrências de refluxo e às vezes simplesmente não saiu arroto, tá? Então aqui são alguns temas que eu listei aqui para desmistificar, né, porque realmente a gente recebe bastante informação e nem todas, né, são exatamente assim, né, como realmente falam, né. E agora, né, eu vou compartilhar com vocês sobre alguns problemas que eu tive, né, um deles foi uma prévia de uma mastite, digamos assim, né, porque houve um episódio que eu comentei com vocês, que eu sentia que mamava mais no seio do que no outro. E aí, o meu seio esquerdo, ele formou uma bolinha assim que eu não conseguia tirar. Fazia massagem, tentava extrair, eu chamei, já estava com a consultora nessa época, e mesmo assim eu tive uma febre muito grande, uma dor aqui, doía muito, doía muito, doía muito. E eu lembro que foi um dos banhos mais doloridos da minha vida. Eu fui tomar banho, parecia agulha caindo assim no corpo. Então eu tive uma febre, né, e aí eu fui no mastologista, que fala, né, por recomendação da minha consultora de amamentação, e nisso ele viu e ele falou, olha, não tá mastite, mas você precisa fazer a extração, deixar ele vazio, fazer massagem, bastante massagem e extrair. O único jeito é você esvaziar o seu seio para que isso não aconteça. E aí ele me passou um anti-inflamatório e disse, se piorar, você volta. Né, e até fazendo parênteses com o da Natália Cury, que também falaram que era, né, era questão de que estava cheio, enviaram ela para uma extração manual, né, a ordenha manual do leite, e ela falou que doía muito, né, e no fim ela descobriu que tinha uma bactéria lá, que ela teve até pus, teve que fazer, né, um tipo de drenagem. Então, assim, gente, só cuidado também. Vai muito da sua intuição, né, porque no mundo aí dessa área, né, de saúde, tem muita contradição, né, e no meu caso resolveu fazer a massagem, resolveu, né, com a extração, tomando anti-inflamatório, tomei certos cuidados, aí não voltou a acontecer. Mas o que de fato, assim, também aconteceu é que a minha produção no lado esquerdo começou a ser menor que o direito, né, por, sei lá, por questões, né, acho que o corpo meio que ficou meio ressabiado, assim, e aí demorou um pouquinho, um certo tempo ali para ele voltar a produzir quase que igual, né. Mas é um ponto ali de atenção que eu levo e que eu passei por isso, né. Logo também nesse momento que eu estava com a consultora, eu usei um pouco daquela bandagem que põe assim na barriga, né, para tentar reduzir um pouco, né, o inchaço. E ali, né, a gente pode tomar banho com aquela bandagem, contanto que a gente depois passe um secador, né, porque não pode ficar úmido e tudo mais. Mas, né, em algum momento eu deixei um pouco molhado, né, e era uma época que já estava começando a esfriar. E o que aconteceu, né, gente? Agora eu vou falar um pouco sobre a síndrome de Renault. Eu senti que o bico do meu peito estava branco e era uma dor muito diferente, não era a dor que eu senti quando foi a suspeita de mastite, por exemplo. Era um formigamento que eu sentia no seio e uma coisa que ardia, assim, era muito estranho e o bico estava branco, branco, branco. E eu tenho síndrome de Renault, eu já sabia dessa síndrome, que é uma questão autoimune, né, no corpo, que os vasos, né, sanguíneos, eles se constrigem, assim, então o sangue às vezes não circula, então vocês podem procurar na internet, né, eu vou colocar o nome aqui certinho, síndrome de Renault, para vocês, né, quiserem saber um pouquinho mais, mas você vê fotos com o dedo branco, o meu pé ficava branco, e aí dependendo da circulação acontece o extremo, né, fica muito sangue, aí chega a ficar roxo, quase preto, assim, então é meio assustador. E aí eu descobri isso indo numa dermatologista, que ela me explicou, ó, você tem síndrome de Renault, né, e por questões dessa questão do vaso sanguíneo, e acontece geralmente quando tá em climas frios, né. E até então eu não sabia que podia acontecer no meu seio. E aí lá vai a doutora Juliane, né, começa lá procurando no Dr. Google e encontra bastante informação falando, e eu falei, faz sentido, porque é a mesma dormência que eu sinto nos meus pés e nas minhas mãos quando ataca, né, foi aquilo que eu senti no meu seio. E aí, como eu estava usando aquela bandagem úmida, eu acho que ela deixou o ambiente gelado aqui, né, na ponta, assim, né, nas extremidades, e isso fez com que eu sentisse essa dor. E o único jeito, né, de parar com isso é mantendo o local aquecido. Então eu resolvi tirar a bandagem, né, eu não fiquei o tempo necessário que precisava, e aí passava umas toalhinhas meio morninhas, assim,
roupa, bastante casaco, né, não, nada de água quente, né, mas só manter o local aquecido, aí depois melhorava, né, e isso não prejudicou em nada na amamentação, mas foi um tema, assim, que eu nem imaginava que podia ter Renault no seio, né, mas depois fez sentido, vi médicos falando que não existe Renault no seio, mas como eu tenho síndrome de Renault nas mãos e nos pés e a mesma dor, eu vou acreditar na teoria que existe, tá? E ponto, já passei por isso, né, e vida que segue. E também, né, logo lá nos começos, eu também sentia dor, e eu descobri que eu tive uma obstrução nos meus dutos, né, e como que eu descobri isso? A minha consultora, né, novamente, ela me salvou, ela me ensinou uma técnica de você pegar um coletor a vácuo, colocar, aí sim, né, você coloca um pouco de água morna nele, enche, né, ele de água morna, coloca, acopla ele no seio, assim, deitado, e espera um tempinho. Se tiver com um duto obstruído, vai começar a sair leite. Então é como se fosse um jeito de estar meio que drenando, sabe? Para ver se tem algum duto obstruído e aí ele meio que desentupia esse duto. Então algumas vezes quando eu sentia um pouco de dor, né, eu fiz essa técnica e ajudou muito, porque realmente saía muito leite, assim, saía bastante leite e é meio que como se fosse uma drenagem, né, desses dutos que poderiam estar obstruídos. E às vezes, né, quando a mulher está amamentando, você pode reparar que às vezes ficam umas casquinhas brancas, né, no seio. Então, às vezes, aquilo pode estar acontecendo dentro dos canaizinhos onde sai o leite, né? Então, é um ponto assim que eu oriento vocês a buscar, né, uma profissional que conheça, né, porque eu não sei que problemas que pode acarretar se não tiver, né, de fato essa obstrução, então não façam isso sem uma orientação, mas aconteceu comigo, né. Então, gente, eu queria, né, fechar, né, essa segunda parte com essa parte mais técnica, né, porque eu emocionei um pouco na primeira parte, mas me conta nos comentários, né, se vocês tiverem alguma experiência a mais ou ficaram com alguma dúvida, né, que eu posso estar esclarecendo aí no meu Instagram ou no próprio Shorts aqui do YouTube. E agradecer, né, pela atenção e muito obrigada. Até mais, tchau, tchau.